O desenho de hoje é esse aqui, que eu vou fazer. Eu vou mostrar algumas coisas que eu acho interessantes nesse desenho. A primeira delas é o fato de que esse modelo ele tem um óculos que é muito escuro. Para deixar um objeto muito escuro, e isso se aplicaria também a um fundo muito escuro, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu não devo forçar o lápis no papel. E esse é justamente o primeiro impulso de quem está começando. Pegar um lápis e fazer força com ele no papel para que fique bem preto. Mas isso vai cansar o seu pulso, marcar o papel e não vai resolver a situação. O que a gente faz para conseguir um tom de escuro que seja uniforme, primeiro é já começar com um lápis que esteja escuro, um lápis com grafite mais macio. Eu vou usar aqui um lápis 6B. E eu vou passar por toda essa área do óculos que é bem escura, o lápis 6B, usando um peso intermediário na minha mão. Eu não vou forçar muito, justamente para não marcar o papel. Como eu estou usando um lápis 6B, eu tenho que tomar cuidado para não sujar muito o papel, porque ele é um lápis que solta muito grafite. Nessas áreas onde eu não quero que seja muito preto, por exemplo, pequenos pontos de brilho ou áreas que vão ser mais claras, eu já ou não passo realmente o lápis ou passo um pouquinho mais fraco. Agora eu vou começar a passar o pincel. O que o pincel vai fazer nesse momento? Ele é o grande truque quando eu quero deixar uma coisa escura. Ele vai pegar o pozinho que sobrou do grafite em cima do papel, o pozinho que naturalmente fica solto, e vai fazer com que ele fique impregnado nas fibras do papel. Ele vai forçar esse pozinho para dentro. Então eu consigo um resultado muito mais suave, uniforme e escuro. Se eu estivesse usando um lápis mais claro, agora eu poderia fazer outra camada depois de passar o pincel, fazer novamente a passagem do pincel e devagar eu ia conseguir essa cobertura uniforme e escura. Também uso o esfuminho em algumas ocasiões. O esfuminho serve para espalhar o grafite, só que sem fazer com que ele fique impregnado no papel. Ele inclusive tira um pouquinho do grafite normalmente, o esfuminho é um rolo de papel, como se você pegasse um papel higiênico e passasse ali, serviria também. Então ele tira um pouquinho de grafite. É, em algumas áreas eu quero que seja um pouquinho mais claro, levemente mais claro. Então eu vou passar o esfuminho para tirar um pouquinho de grafite ali e espalhar também, suavizar. Como já era esperado, porque eu usei um lápis muito macio aqui, várias áreas ao redor do objeto que eu quero que fique escuro acabaram borrando. E essas áreas não é interessante que fiquem borradas. Por isso agora com a borracha eu vou limpar tanto os detalhezinhos que são do objeto e que eu quero que fique mais claro, quanto esse espaço ao redor do objeto. E pode ser que eu tenha que fazer isso outras vezes no decorrer do desenho, porque essa parte escura ela vai soltar grafite aqui por muito tempo. Eu sempre tenho que tomar cuidado com essa área aqui. Usando agora um lápis um pouco mais duro, um lápis 2B nesse caso aqui, eu vou fazer os detalhes desse círculo que eu tinha poupado no óculos. Eu vou usar esse lápis que não solta tanto grafite para ter controle melhor dos detalhes que eu faria. Eu também poderia usar lapiseira para ter esse controle, mas o importante é não usar um lápis muito macio aqui, porque senão, quando eu for espalhar, vai soltar muito grafite e vai apagar a minha textura. Sempre que for um lugar que eu quero deixar uma textura evidente, os detalhes que eu desenhei evidentes, depois que eu espalhar o grafite, é bom não usar um grafite muito macio. Uma dica de ferramenta que eu tenho para dar aqui, que talvez seja útil, é sobre a borracha. Eu utilizei aqui, dá para ver em alguns momentos, na verdade, na maioria dos momentos, uma borracha bem fininha, pequena. Essa é a borracha tamanho 2.3 da marca Tombow. É uma borracha importada e ela não é tão fácil assim de conseguir em papelarias, por exemplo. Você encontra pela internet. Mas essa caneta borracha comum que você compra em papelaria, ela serve também. Dá pra gente usar. Só que eu faço algumas adaptações nela. Eu pego um estilete e corto ela, faço uma rampinha para ela ficar com uma ponta mais fina. Deixo cortada meio que em 45 graus, assim. E ela serve do mesmo jeito que a outra. Eu só vou ter que ter um pouquinho mais de cuidado e limpar ela ali com frequência também. E até inclusive a própria borracha da Tombow eu costumo cortar para ter precisão para usar. Mas de modo geral, fazer a pontinha nela já ajuda e dá para fazer todos os desenhos também. Agora, como esse modelo ele tem a pele muito clara, eu vou fazer a pele dele com um lápis H.
A parte da pele, ela é toda igual. A gente vai passar uma camada mais clara, deixando às vezes mais escuros nos locais onde tem a sombra e espalhar, ou com o esfuminho ou com papel higiênico, que faz a mesma coisa que o esfuminho, mas ele alcança uma área maior de cada vez. E a pele é basicamente só isso. Eu posso ter que usar lapiseira, que no caso a minha lapiseira aqui tem grafite B, ou um lápis HB, para poder deixar um pedaço ou outro, uma parte ou outra mais escura, especialmente a sombra abaixo do óculos aqui, ela é mais escura por conta da sombra. Eu uso outras graduações de lápis, mas isso a gente vai sentindo no decorrer do desenho. O importante é, se a pessoa for uma pessoa clara, você começa o mais claro que você tem ali. O mais claro que eu tinha era o H. Porque é mais fácil você escurecer, se você começar ele claro demais, do que você clarear se começar escuro demais. Para poder dar o efeito de metal no brinco, eu vou usar a lapiseira 05 com grafite 4B para destacar bastante o contraste entre o brilho, que o metal ele tem o que a gente chama de reflexão especular, quando o brilho bate e incide diretamente num ponto, aquele ponto fica muito bem marcado, muito bem definido e reflete a luz de volta. Então, eu vou deixar aquele brilhozinho muito bem destacado no local onde ele deve existir e uma parte bem escura em volta para que haja um contraste evidente. E a sombra do fundo aqui também do pescoço dele, a sombra abaixo da orelha, ela vai ajudar também a dar a noção de que essa peça está pendurada, ela está um pouquinho mais para frente, assim. Mas principalmente para o efeito do metal é o brilho que tem que ser intenso, bem definido, com as bordas bem desenhadinhas e a parte escura que realmente é bem escura. E eu vou parando por aqui hoje, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo, mas no próximo vídeo eu mostro como eu fiz o cabelo e a roupa do personagem. E spoiler sobre a roupa é que ela é muito parecida com os óculos, porque é uma roupa bem escura. Mas principalmente eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer o cabelo de um retrato realista. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse vídeo e até o próximo!